As mensagens desse novo filme do Batman são muito boas e o jeito que elas aparecem, os momentos que elas são colocadas também são perfeitos. E outra coisa que me deixou bem impressionado aqui foi a construção de alguns conceitos que, apesar de já existirem em outros filmes do Batman, aqui foram feitos de maneira diferente. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, este é o canal Ver ou Não Ver e vamos falar logo sobre esse filme. Poucas coisas são tão consolidadas na cultura pop quanto o universo do Batman. É a Gotham suja, cheia de corrupção, os pais do Batman que morreram de uma forma misteriosa e que acabou causando o surgimento desse herói. Mas uma coisa que o Batman de Matt Reeves trouxe foi a diferenciação na construção de alguns conceitos, e apesar de fazer parte sim de outros filmes, aqui ele trouxe com uma roupagem completamente nova que eu achei muito legal. Por exemplo, ele não mostra os pais de Bruce Wayne morrendo, graças a Deus, porque eu já estava cansado de ver isso, mas através de uma cena em que o Batman encara um menino que passa por uma situação muito semelhante à dele, a gente sente o peso no olhar, todo o impacto que acontece quando aquelas emoções vêm do fundo, vêm à tona. E outra construção bem interessante que tá logo no comecinho do filme envolve a relação do medo e da escuridão. Gotham é uma cidade gigantesca, é uma grande metrópole e Batman é só um cara que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como é que uma pessoa aparentemente normal acaba virando uma entidade? Como é que ele faz com que a presença dele esteja em vários pontos da cidade ao mesmo tempo? A direção é do Matt Reeves, que foi responsável pelas sequências excelentes da trilogia Planeta dos Macacos e também do filme que eu adoro, Cloverfield. E para a construção dos conceitos que eu acabei de falar, ele usa alguns artifícios diferentes dos outros filmes do Batman. Em alguns momentos ele usa o artifício da locução, que é para ilustrar o pensamento do Bruce Wayne, o que acaba sendo um ponto interessante porque ele combina muito bem com a construção desse novo Bruce Wayne, desse novo Batman, que aqui nesse filme é muito mais recluso que qualquer outra versão do herói. Ele chega a ser tão recluso que em alguns momentos parece que ele tem medo do sol. Ok, tem alguns exageros, ele usa óculos escuros dentro de casa, beleza. Mas esse artifício serve para justamente mostrar que o Bruce o tempo todo tá se escondendo, inclusive por trás da sua persona do Batman, o que aqui também acaba sendo uma novidade porque o herói, a fantasia tá muito mais presente que o Bruce Wayne. E pelo menos na minha interpretação, esse toque da direção foi justamente para dizer pra gente o quanto o Batman é inexperiente. Aqui a gente acompanha um Batman que tá só 2 anos na rua e por isso mesmo a gente vê todo o peso do luto, toda a raiva, todo o sentimento de vingança, e a gente vê também que é através da fantasia que ele consegue expurgar, que ele consegue colocar tudo isso pra fora. E pra mim esse traço de amadurecimento ele começa a ficar muito claro quando o personagem começa a perceber que o Batman não pode ter acesso a tudo o tempo todo e que para entrar em alguns ambientes de Gotham, para conseguir algumas informações, ele precisa reassumir a sua identidade de um cara rico da alta sociedade. E é nesse momento que o filme mostra pra gente que o Bruce Wayne é tão útil e necessário quanto o Batman. Outro ponto que o diretor trouxe, que os fãs estavam muito ávidos por isso, foi o Batman investigativo. Ele olhando pista por pista, descobrindo aos poucos o que estava acontecendo, inclusive tendo muita ajuda externa. Foi algo que eu gostei bastante porque fugiu desse padrão que eu já tô enjoado de briga de boneco, tá ligado? Isso não quer dizer que não tiveram cenas de combate, tiveram sim, mas elas não são o foco da história, o que pra mim é muito positivo. Além disso, essas cenas de luta foram construídas para serem mais próximo possível do real. Não tem aquele arruma de dispositivo pra ver o batimento cardíaco dos caras que estão lutando, pra ver os pontos fracos, nada disso. É tudo muito real. É um cara brigando com um monte de outros, inclusive tomando um cacete por estar em desvantagem numérica, sem grandes aplicações de efeitos especiais. É como se quase tudo aqui fosse efeito prático, o que deixa tudo muito verídico, acaba aproximando a gente e ajuda também o filme a não ficar datado. Essa mesma lógica é utilizada para os veículos e para a armadura dele. É tudo muito mecânico, tudo muito pesado e dá um tom de brutalidade muito massa que combina com o resto do filme. A fotografia desse longa também é um ponto muito positivo. Tem cenas muito bonitas que contrastam bastante com a sujeira da cidade, com aquele aspecto mais poluído. Tem umas horas que o Batman tá em cima do prédio e o sol tá bem baixinho, entendeu? E aquela luz perpendicular batendo de frente dá um contraste muito bonito entre o preto das estruturas metálicas e das roupas com a iluminação dourada que fica no céu logo atrás. Tem uma outra cena que é filmada de cima, que o Batman tá com o localizador vermelho e o contraste daquela fotografia é linda demais. A composição, os enquadramentos
também são perfeitos. Tem uma cena que acontece depois de uma perseguição de carro e que só pelo jeito que ela é filmada você sente o medo do pinguim olhando os pés do Batman. Ela é feita de cabeça para baixo e coloca a gente na visão do cara que tá sendo perseguido. Só por esse formato já passa pra gente toda a sensação de medo, de desespero, daquele cara, ah, meu Deus do céu, finalmente eu fui pego. E pra casar com todo esse universo, a gente tem o design de som, que é um espetáculo à parte. Cada soco que o Batman dá, a gente sente a porrada seca batendo no rosto da galera. O peso dos passos que anunciam a chegada dele antes mesmo da gente ver o que tá acontecendo na escuridão. Todos esses elementos foram muito bem pensados, muito bem colocados e ajudam demais na densidade dessa construção. Sem falar na seleção de músicas que deram um toque todo especial, da Ave Maria, que pelo contraste da violência causava um fascínio muito estranho, muito esquisito, até a seleção do Nirvana, que fecha com chave de ouro o ambiente grunge desse novo Batman. Eu também gostei bastante da trilha original, apesar de em muitos momentos ela me lembrar a Marcha Imperial. Inclusive eu vou deixar até um link aqui de um outro canal que ele fez um remix, tá ligado? Pra você ver que tem realmente bastante semelhança entre as músicas. Falando finalmente dos personagens, vamos começar pelos três principais, iniciando pelo Bruce Wayne / Batman, interpretado pelo Robert Pattinson. Aqui o ator tá muito bom no papel e combinou muito com o Batman no início de carreira, meio inexperiente, que às vezes estava meio perdido e que ainda tá numa fase de luto muito grande, com a sensação de vingança muito latente. Justamente por causa disso, ele toma algumas atitudes precipitadas, ele acaba sendo um cabra mais violento e apesar de ser incontestavelmente inteligente, para esse Batman falta malandragem, a malandragem daquele Bruce Wayne escolado nos jogos sociais. Temos também a Mulher Gato, interpretada pela Zoe Kravitz, que também tá muito bem no papel. Ela tá excelente como uma personagem sorrateira, a fisicalidade dela é muito boa. Ela é uma personagem que guarda muita raiva no coração, mas sabe disfarçar isso muito bem. Ela é bem fria e calculista nos momentos que precisa ser e é uma boa dupla pro Batman. Eu só tenho uma pequena ressalva aqui sobre a motivação dela, às vezes não fica muito clara. No final a gente até entende que tem um quê de vingança ali, mas ele poderia construir essa parte melhor. Só que no final das contas não chega a ser um grande problema assim. E também temos o Charada, interpretado pelo Paul Dano, que pra mim é a melhor interpretação do filme. E tipo, é realmente um outro nível de interpretação. Tem uma parada que ele faz com a voz que deixa o personagem realmente muito intimidador. E é incrível que mesmo com pouco tempo de tela, ele conseguiu ser um dos pontos mais marcantes do filme pra mim. Realmente é uma interpretação que tá em outro patamar. Nos personagens mais secundários, a gente tem o Gordon, interpretado pelo Jeffrey Wright. Eu achei que ele e Robert Pattinson têm uma química muito boa, eles funcionam muito bem juntos em tela. Inclusive eu preferi até mesmo a interação deles dois que a do Gary Oldman com Christian Bale na trilogia do Nolan. A gente também tem o Falcone, interpretado pelo John Turturro. Eu adoro esse ator, mas aqui o personagem é tão genérico e tão fraco que qualquer outro ator com muito menos experiência poderia ter interpretado. E pra fechar, a gente tem o Pinguim do Colin Farrell, que pra mim tá muito bom aqui. Eu gostei muito do jeito dele debochado. Tem uma cena que ele fica tirando onda da cara do Batman e do Gordon, que eu achei muito boa. E eu só senti falta de mais tempo, de mais desenvolvimento dele no filme, entendeu? Eu sei que vai ter um seriado só pra ele e que a falta que eu tô sentindo vai ser compensada aí. Só que pra mim o filme tem que ser mais autossuficiente, sabe? Tinha que mostrar ele mais em tela e acabou. Eu acho que daria muito certo, o filme só teria a ganhar com isso. Eu sei que são 3 horas de filme e eu não tô falando em aumentar mais essa duração. Ele poderia cortar algumas outras partes pra colocar um pouco mais do Pinguim em tela e pra mim isso seria ótimo. E vamos finalmente às mensagens do filme. A primeira grande delas é sobre vingança. Os personagens principais aqui são todos basicamente movidos por causa dela. O Batman quer se vingar, assim como a Mulher Gato e o Charada, mas como diria o Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Às vezes a dor é tão grande que parece que ela só vai passar quando a gente finalmente conseguir dar o troco. Mas será que quando a gente efetivar essa vingança, a dor de fato vai embora? Será que os breves momentos de prazer que a gente vai sentir ao ver essa dor voltar para quem nos causou, vale todo o percurso destrutivo que a gente teve que trilhar para chegar nesse ponto? E isso considerando que a gente chegue, porque tem gente que passa uma vida toda perseguindo essa vingança, uma vida toda perseguindo essa retribuição e simplesmente não consegue. Essa é uma reflexão que tá muito forte no filme e que inclusive é uma indagação bem importante do fechamento do terceiro arco. E a segunda mensagem é sobre o exemplo que a gente dá para as pessoas. No filme, esse aspecto casa bastante com a primeira mensagem que eu trouxe aqui e faz a gente pensar que todas as ações que a gente coloca em prática acabam se tornando referência para alguém, por mais que a gente não faça nem ideia disso. Assim que o filme terminou, uma das várias perguntas que vieram à minha cabeça foi: será que tudo que eu faço é realmente aquilo que eu queria que fosse replicado? E velho, isso me pegou muito forte porque eu tenho uma filha de 2 anos que eu sei que quando ela tiver mais velha, ela vai replicar alguns comportamentos, alguns padrões de pensamentos que eu tenho, e eu tenho certeza que alguns desses pensamentos, por mais que eu jure
jure que hoje estão certos podem acabar se deturpando nessa cópia, gerando consequências, desdobramentos muito ruins. Afinal de contas, eu não sou o dono da verdade e todo mundo diz que a experiência de paternidade e da maternidade é uma grande escola justamente por isso, porque a gente aprende lições completamente novas a partir daquilo que a gente jurava que já sabia. Então a grande mensagem aqui é: reflita bastante antes de fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa à primeira vista seja positiva. Agora vamos ao veredito, ver ou não ver? Eis a questão. Olha, esse filme é fantástico e me prendeu do início ao fim. Pra mim vale muito a experiência, principalmente se você for fã do Batman. Porque aqui a gente tem uma visão do herói que a gente tanto gosta de uma forma diferente, de uma forma renovada. Só que eu acho que nem todo mundo vai gostar desse filme, e um dos motivos pelos quais isso pode acontecer é a duração, que é muito longa, são 3 horas de filme. A gente identifica aqui algumas barrigas desnecessárias, alguns desenvolvimentos que poderiam ter acontecido em detrimento de outros que ocorreram, mas que não tinha nem tanta necessidade assim. Além disso, se você tá esperando ação o tempo todo, ou então a leveza dos filmes que a Marvel colocou como um padrão e que a própria DC tentou imitar na fase Zack Snyder, pode tirar o cavalinho da chuva, você não vai encontrar nada disso aqui. Mas me diz agora você, o que foi que você achou desse filme? Comenta aí embaixo pra gente continuar conversando um pouco mais sobre ele. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque você me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. E se você quiser continuar conversando comigo sobre cinema, vou deixar aqui outros 2 vídeos aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!